A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal aqui no YouTube. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje nós vamos aí a nossa penúltima aula do nosso panorama do Novo Testamento com a aula de Tiago. Espero que seja edificante para a sua vida. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças, nós te adoramos porque o Senhor é fiel e através da tua palavra tu nos ensina a ter uma fé viva, uma fé que serve, uma fé que te louva através do serviço a outras pessoas, ó Deus. Que a nossa fé seja frutífera, cheia de boas obras. Nós te pedimos, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Lembrar a você que nos assiste que nós não estamos com os nossos trabalhos presenciais nesse momento. Demos uma pausa aí devido ao aumento do coronavírus na cidade de São Carlos. A nossa oração é que Deus abençoe e que logo nós possamos estar juntos. Nós vamos esperar aí passar as festas, ver como que vai ser o índice de contágio na cidade e então definir uma data de retorno, se assim Deus abençoar que aconteça. Então fique de olho aí nas nossas redes sociais, nós estamos sempre aí online, avisando, mantendo todos bem informados. Que Deus abençoe e boa aula. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos então hoje dar início ao nosso estudo, a epístola a Tiago, e aí vamos aí a umas informações básicas então. Nós podemos dizer que Tiago é um manual prático da fé cristã, consiste numa série de ensaios morais, enfatizando a perseverança no sofrimento e a vida cristã responsável. Então tem aí uma preocupação especial no sentido de que os cristãos pratiquem o que pregam e vivam em harmonia. Então, é uma prática casada com a doutrina. Está dentro aí das chamadas epístolas gerais ou também cartas católicas, que a gente já comentou a semana passada quando nós vimos Hebreus. E aí uma curiosidade aí interessante, no Novo Testamento, essas 7 cartas, então, chamada católica, elas foram assim designadas pela primeira vez por Eusébio, por volta aí do ano de 264, 340 depois de Cristo. E dessa forma, ele queria dizer, então, que essas cartas estariam endereçadas à cristandade, né, a católicos, a geral. Então, essa designação acabou se impondo depois disso. E Tiago, ela tem uma característica interessante, nós chamamos de carta, de epístola, mas nós poderíamos dizer que, na verdade, ela se trata muito mais aí de um escrito sapiencial, doutrinário e exortativo, porque ela não tem todas as características de uma carta propriamente dita, um endereçamento, enfim, saudação, do tipo assim. Então, nesse sentido, tá mais aí para um escrito de sabedoria. O autor, o Tiago, a gente vai ver aí uma discussão a respeito, então, de que Tiago seria esse. A data entre 45 e 47, essa data aí pode sofrer alteração também, se você levar em consideração qual Tiago é. Existe aí a designação de Jerusalém, e aí dentro disso, dos assuntos que são tratados dentro dessa carta, nós podemos dizer que o alvo então seriam as 12 tribos da dispersão. O versículo-chave que nós poderíamos dizer que é Tiago 2,17, que diz o seguinte: portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Então, uma fé sem obras é morta. Então, é uma expressão-chave que a gente pode dizer aí, então, é uma fé genuína, uma fé expressa em obras. Se nós fôssemos fazer um esboço, então, aí da carta de Tiago, desses 5 capítulos, nós vamos ver, assim, que Tiago, ele não tem um tema propriamente dito, por isso também que ele descaracteriza, em algum sentido, como carta, e se caracteriza muito mais como ensino sapiencial, porque nós vamos ver que ele trata de vários temas, né? Ele vai falar no capítulo 1 das provações, no capítulo 2 de fé e obras, no capítulo 3 de língua e sabedoria, no capítulo 4 de humildade, de contendas e por último de dependência. Tudo isso é a fé em ação, uma fé que está em movimento. E aí vamos pensar no propósito. Alguns acham que essa carta ela foi escrita em resposta a uma interpretação excessivamente zelosa do ensino de Paulo sobre a fé.
Essa visão extrema, chamada de antinomismo, sustentava que, através da fé em Cristo, é possível estar completamente livre de todas as leis do Antigo Testamento, todo o legalismo, toda a lei secular e toda a moralidade de uma sociedade. O livro de Tiago, então, se dirige aos judeus cristãos dispersos entre todas as nações. Existe essa possibilidade. Martim Lutero, que ele detestava essa carta e chamava a carta de Tiago de epístola de palha. Ele não conseguiu reconhecer o ensino de Tiago sobre as obras complementares. Ele não conseguiu reconhecer que o ensino de Tiago sobre as obras complementava e não contradizia o ensino de Paulo sobre a fé. Embora os ensinamentos paulinos se concentrem na nossa justificação com Deus, os ensinos de Tiago concentram-se nas obras que exemplificam essa justificação. Na verdade, nós vamos ver então que as cartas, na verdade, são complementares. Então, Tiago escreve a judeus, isso é muito claro, e a gente vai ver alguns detalhes em cima disso, muito interessante, para incentivá-los a continuar crescendo nessa nova fé cristã. Tiago, ele destaca, então, que as boas ações, elas fluirão naturalmente daqueles que estão cheios do Espírito. E ele questiona se alguém pode ou não ter uma fé salvadora se os frutos do Espírito não puderem ser observados, assim como Paulo descreve lá em Gálatas 5, de 22 a 23. Ou seja, uma pessoa crente, ela vai dar frutos. Então esse é o questionamento de Tiago nesse aspecto, então. E aí a autoria? Vamos lá. Quem é o Tiago? Quem é o Tiago que escreve essa carta? Bom, no Novo Testamento são apresentados pra gente 4 personagens. O filho de Zebedeu, irmão de João, o filho de Alfeu, Tiago menor, tem o pai de Judas, o apóstolo, não Judas Iscariote, e o meu irmão de Jesus, né? E tem os versículos que depois vocês podem conferir com calma. Pois bem, a epístola de Tiago, ela não identifica o autor como apóstolo. Assim, o filho de Zebedeu ou o filho de Alfeu, sendo apóstolos, não poderiam ser o autor da epístola. Além disso, Herodes Agripa I fez passar ao fio da espada. E o filho de Zebedeu, em 44 depois de Cristo, então antes da epístola ser escrita, sobre o pai de Judas, não há nenhuma evidência que pudesse apoiar tal autoria. Então sobra aí o meio-irmão de Jesus como autor. Não é consenso. Por quê? Vamos voltar aqui na autoria. Porque o autor, ele escreve num bom grego e ele possui uma certa formação retórica, o que dificilmente estaria e se esperaria de Tiago, de alguém também que cresceu na Galileia dos gentios, por mais que a língua grega então fosse algo relevante para alguém que está ali na Galileia dos gentios. Outra coisa, Tiago, meio-irmão de Jesus, provavelmente morreu por volta de 62 depois de Cristo. Se a gente levar em consideração o conteúdo dessa carta, o direcionamento que se tem, escreve-se para uma comunidade judaica cristã que já está bem desenvolvida, o que é pouco provável que tenha acontecido logo nos anos 60 depois da morte de Cristo. É bem provável que o escrito seja superior no sentido de idade. Provavelmente ele tenha sido escrito mais para o final do século I. Então é bem provável assim que quem escreveu aproveitou da autoridade do Tiago, seja como apóstolo, seja como meio-irmão de Jesus, que desfrutava de um prestígio. Isso era muito comum no século I, no século II acontecer, e provavelmente foi isso. O fato é que é a palavra de Deus, e aí dentro disso é muito interessante a gente saber, né? A gente pensar, pô, Gisele, então você está tirando aí que não foi o Tiago, meio-irmão de Jesus? Pode ser que seja, sim, mas é bem provável, pelos estudos acadêmicos, pela análise crítica do texto, que não seja o irmão de Jesus, que seja outro Tiago. Porque também é bem claro que ele não se explica, ele não se apresenta na carta.
né? Então, isso torna essa possibilidade muito viável. E aí, como a gente pensa em Bíblia como palavra de Deus, nós precisamos lembrar como é que essa Bíblia foi feita, que aí a gente entra na questão da aceitação dessa carta no cânon. Então, o que é o cânon? É o conjunto de livros, então, tidos como palavra de Deus. Então, as mais antigas referências explícitas a Tiago datam no século IV. Houve aí uma certa hesitação em reconhecer essa epístola como inspirada, por mais que ninguém tenha rejeitado totalmente esse livro. Essa hesitação provavelmente ocorre pela incerteza da identidade do autor. Qual Tiago é esse? Essa é a questão. E a pouca atenção que foi dada ao livro. Por ele ser prático e apresentar um contexto judaico, Tiago não era um tipo de livro que teria sido largamente usado nas controvérsias doutrinárias da igreja primitiva, que é muito diferente do que ocorre com Paulo, né? Então a gente vê Paulo lá discutindo a questão doutrinária. Tiago, ele é uma coisa mais prática. Mas o fato é que Tiago foi então aceito através dos concílios como palavra de Deus, e aqui estamos nós com essa carta belíssima que ensina muito bem a prática do exercício cristão. Então, a identificação dos destinatários, que a gente pode dizer para quem foi esses escritos, está lá em Tiago 1, as 12 tribos que se encontram nas dispersões, saudações. E a partir disso a gente pode dizer que há 3 possibilidades. As 12 tribos descrevia a nação de Israel na sua totalidade. Dispersão, então indicaria judeus fora da Palestina, cristãos ou não. Apenas cristão, porém identificariam servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo e crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. A outra possibilidade indica que o verso faz referência direta à igreja. Isso se comprovaria a partir de 1 Pedro 1:1. Entretanto, essa posição ela não poderia ser considerada, uma vez que Pedro não usa a expressão das 12 tribos. E aí a última possibilidade aí que a gente pode pensar é que provavelmente Tiago tem escrito para um público específico. Os destinatários eram cristãos judeus que viviam fora da Palestina, e isso se evidenciaria pela maneira natural de mencionar o Antigo Testamento e a referência clara à sinagoga. Então, essas referências aí comprovam, então, essa especificidade na hora de escrever. E aí vamos pensar, então, no conteúdo. Como eu comentei no início, Tiago é uma carta que ela não tem um tema específico, não tem um problema a ser discutido, uma briga lá na igreja, não. Ele vai tratar de vários temas num escrito sapiencial, num escrito de sabedoria. Então, o conteúdo dessa epístola revela pouca preocupação na sistematização dos temas, que é totalmente diferente de Paulo, que a gente vê Paulo sistematizando os temas. Aqui não. Tiago, ele é direto, ele é objetivo no seu estilo de escrita, e a gente pode levantar, então, a partir das suas escritas, alguns temas que são tratados. Nós podemos ver que ele fala de provação, de sabedoria, de humildade, ele fala de tentação, de ira, palavra, piedade, fala de imparcialidade, da lei, obras, língua, submissão, julgamento, autossuficiência, materialismo, paciência, firmeza, oração. Então, se a gente fosse pensar em Tiago também, como eu falei, ele trata muito bem de alguns temas do Antigo Testamento, e nós podemos fazer uma comparação direta também entre a Epístola de Tiago e o Sermão do Monte. É muito interessante isso, a gente vai observar mais pro final, quando a gente vai falar de Cristo em Tiago, ele não trata muito diretamente da pessoa de Cristo, mas ele fala do discurso de Jesus no Sermão do Monte, que claramente faz referências ao Antigo Testamento. Então ele fala de um assunto que fala de outro, então tá sempre esse ponto de contato aí, e isso é interessante. Então, se a gente for olhar, a gente pode ver que o conteúdo de Tiago, que também diz respeito a Mateus, e lembrando que Mateus é o evangelho escrito para judeus que estavam se convertendo na ideia de comprovar que Jesus é o Messias, aquele esperado, aquele prometido pela lei e pelos profetas. A gente vê claramente aqui essa habilidade retórica de mostrar para aquele que lê
aquilo que Deus tem para falar. Então a gente tem, por exemplo, aí, comparando então ao Sermão do Monte, a gente tem a alegria em meio às provações. Aqui vocês podem ver a passagem em Tiago, depois a passagem em Mateus. Os irmãos que têm a revista, né, tem aqui essa tabelinha também, né? Então depois pode acessar e ver com calma, ler os versículos, tá? Que a gente não vai ter tempo para isso. A gente vê a exortação à perfeição, pedido de dons, condenação da ira, acerca do ouvir e do praticar, a necessidade de se cumprir toda a lei, bênçãos por mostrar misericórdia, bênçãos por causa da pacificação, a incompatibilidade entre o amor a Deus e o amor ao mundo, bênção por causa da humildade, condenação do juízo contra outros, traça e ferrugem corrompem a riqueza terrena, profetas como exemplos e condenação dos julgamentos. Então tudo isso a gente vê as passagens de Tiago e as passagens correspondentes em Mateus. Então a gente vê como é riquíssimo isso. Se nós formos parar para pensar, a gente vê que Tiago ele tem um propósito prático na sua carta, de encorajar, de exortar e de ensinar. Tiago ele sabia muito bem os que os seus destinatários precisavam de encorajamento. Então Tiago usa a sua experiência para encorajar os cristãos a persistirem em meio às dificuldades. Ele sabia como lidar com as situações mais difíceis, então ele faz a exortação, usando da sabedoria para corrigir esses judeus cristãos nas suas práticas. E por fim, a gente vê que Tiago ele sabia muito bem quem foi Jesus. E o que ele fez, o que ele ensinou e a forma como ele baseia isso na sua retórica dentro dessa carta. Então, a partir disso, a necessidade de ensinar. E Tiago ele usa o seu conhecimento para ensinar os cristãos a viverem de forma correta, segundo o ensinamento de Cristo. E ele deixa bem claro que aqueles que ensinam serão muito mais cobrados. Então, ele sabe o que ele está falando. Então, se a gente olhar para tudo isso aí, a gente vê realmente preceitos, a gente vê prática de fé e direção a partir da perspectiva dos ensinos de Cristo. Então, a gente pode ver aí, pensar, então, numa prática de fé. A gente vê que no livro de Tiago, a gente tem um desafio como seguidor fiel de Jesus Cristo, para não apenas falar a fala, mas andar a fala. Embora a nossa caminhada de fé com certeza exija um crescimento de conhecimento sobre a palavra, Tiago ele exorta a não parar por aí. O desafio que Tiago apresenta são 60 obrigações em apenas 108 versículos. É bastante coisa. Ele se concentra nas verdades das palavras de Jesus no Sermão da Montanha e motiva-nos a agir de acordo com o que ele ensinou. A epístola também descarta a ideia de que alguém pode se tornar um cristão e ainda continuar vivendo no pecado, não exibindo nenhum fruto de justiça, que era o que estava acontecendo com algumas pessoas, né? A libertinagem. Então ele vai trabalhar aqui que essa fé, declara Tiago, ela é compartilhada pelos demônios que creem e tremem. Entretanto, essa fé não pode salvar, porque não é autenticada pelas obras que sempre acompanham a verdadeira fé salvadora. Então, as boas obras não são a causa da salvação, mas elas são o seu resultado, elas são os frutos da verdadeira salvação. Então, é isso que ele trabalha. Então, você vê que em algum aspecto também ele está aqui complementando o que Paulo fala, porque muitas pessoas caíam, às vezes, num discurso equivocado de transformar aquilo que elas escutavam e deturpar, né, os ensinos de Paulo, e aí ia para uma libertinagem. E a gente vê aqui que Tiago vem fazer essa exortação que, olha, não, a nossa fé ela tem que ser prática, ela tem que ter obras. E aí pensando então em Cristo, em Tiago ele faz referência ao Senhor Jesus e ele antecipa a vinda do Senhor Jesus. No entanto, se a gente comparar os demais escritos neotestamentários, a gente vê que Tiago ele diz pouco sobre Cristo. Tiago ele é prático. A gente vê que o seu discurso ele está virtualmente saturado com as alusões do ensino de Cristo. Então, a epístola retrata Cristo no contexto do judaísmo messiânico antigo e ele vem trazendo sempre à memória os discursos de Jesus e a aplicação desse discurso, para não ficar só no discurso. Então, esse contraste com Paulo, que é interessante a gente parar para pensar,
embora às vezes se leia Tiago em contraste com Paulo, né, que foi o que Martinho Lutero fez, na verdade ambos estão em perfeito acordo quanto à principal mensagem de Tiago ao longo da carta. A primeira coisa que se deve fazer com a fé é viver segundo essa fé, que é justamente o que Paulo fala em Gálatas 5:6, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então essa fé é uma fé de ação, uma fé que age. Então vamos pensar então em Tiago para hoje. A primeira coisa que a gente pode falar e pensar aí claramente é que a nossa fé e o nosso agir precisam conversar, precisam ser iguais. Infelizmente vivemos tempos onde muitos se dizem evangélicos, mas a sua prática de vida, a sua prática de cotidiana não diz isso. Eles são evangélicos da boca para fora. Então, a verdadeira fé, ela é frutífera. O evangelho que entra no coração, cria raízes, cresce e dá frutos. Isso é visto pelas boas obras. É interessante porque você pode falar assim para mim, mas Deus conhece o coração. Sim, Deus conhece o coração. Mas as outras pessoas não conhecem o coração. Então as outras pessoas, elas vão ver Deus através de você, através das obras. Não é através do que você sente, de como você se acha, se você está bem hoje, se você sentiu Deus hoje ou não. É através das suas obras, daquilo que você diz e faz. Então, é através do seu testemunho. Então, Tiago, ele conhecia, ele se preocupava, então, com seus destinatários, para quem ele estava, de certa forma, deixando esse escrito. E aí, isso é muito interessante também para nós pensarmos. Será que nós estamos preocupados com as pessoas que caminham conosco também, os nossos companheiros de caminhada na fé, os nossos irmãos e irmãs da fé? Qual tem sido a nossa preocupação? Ou cada um tem vivido a sua vida? Temos feito como Caim? Onde está meu irmão? Que tenho eu com a vida do meu irmão? Muitos, infelizmente, vivem assim. E nós somos corresponsáveis uns pelos outros, sim, em Cristo Jesus, no amor pela fé. Nós precisamos sempre estar preparados para reerguer as pessoas, para orar com elas, para trabalhar junto. E aí a gente vê outra coisa, né? Que Tiago fala aqui. A gente fala da questão do ensino, eu já comentei isso, quanto que é a responsabilidade de quem ensina. E isso é muito importante para nós que estamos aqui trazendo conhecimento para você, mas para você também, que vai levar esse conhecimento para outras pessoas. E talvez você diga, não, eu não tenho o dom do ensino, mas através da sua vida as pessoas aprendem com você. E o que você tem ensinado? Quais têm sido os seus frutos? Você vê que tudo acaba indo para o mesmo lugar. Então, eu espero que Deus abençoe a sua vida, que você possa realmente, em Cristo Jesus, ter essa coesão, ter essa junção de doutrina e prática, a ortodoxia com a ortopraxia, que você possa realmente ser alguém irrepreensível, que você possa realmente falar de um Deus que é vivo, que a sua fé não seja morta, porque ele é bem claro que até o diabo crê, até os demônios creem, mas são as obras que identificam a nossa fé. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e gostaria de lembrar os irmãos que nós finalizaremos os nossos estudos do Novo Testamento no próxima quarta-feira, né? Como na próxima sexta é Natal, nós vamos encerrar na próxima quarta com 1ª, 2ª, Pedro e Judas. Então, até a próxima, que Deus abençoe o seu final de semana no nome de Jesus.